Então, boa noite a todos. Vamos retomar nossas aulas, né, depois de um bom tempo. No final, vou fazer uma pergunta para vocês, possibilidade de trocar uma aula, mas no final a gente discute melhor. Hoje, não vou retomar o assunto do trabalho, vou dar um tempinho, na verdade, uma semana, que antes eu quero trabalhar mercado futuro, que também é uma ferramenta que pode ser utilizada. Que análise mesmo que a gente fez o trabalho na semana passada? Gráficos? Análise gráfica, né? Mesmo. Então, é outra possibilidade, mas aqui eu acho que é um mercado mais arriscado dentro de uma bolsa de valores, né? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vocês já ouviram falar desse dito mercado futuro? Então, eu já ouvi falar, mas eu não sei se eu vou conseguir dizer muito bem como funciona. Mais alguém já ouviu? O Samuel ameaçou, Mas parou. aqui vai dar Aham. medo, né, de falar cagada. Seria tipo a gente analisar as empresas da P3 esperando, tipo, olhar certas empresas para esperar a rentabilidade futuras dela conforme ela venha a crescer. Não. Nada a ver, né? Pode, Eu pode sabia, até. não precisava chutar essa daqui, então. Então, na minha opinião, eu acredito que seja as criptomoedas, né? Tem a ver com as criptomoedas, com a tecnologia que está se desenvolvendo agora. Pode ser. É tipo isso que eu tava falando, que eu queria dizer, é tipo, você pegar tipo uma empresa que está começando a crescer e querer investir nela de começo para você ter rentabilidade maior para frente, tipo, com o passar dos anos. Aí não, aí já fugiu. Tanto a parte de tecnologia quanto essa parte de análise do futuro, se bem que eu uso análise futura, mas não se reflete somente em empresa. Essa figura de futuro é realmente pensar em algo que possa ser negociado em um futuro. Então aqui vocês vão encontrar desde as criptomoedas até cabeça de gado, soja. Top, é assim sim. Só que ele é um mercado que, devido a algumas características dele, ele exige um pouco mais até de coragem, porque a gente acaba tendo que arcar com a liquidez todo santo dia. Mexe na nossa corrente, na conta corrente todo santo dia. Então vamos lá. Então, falando o que é mercado futuro, os mercados no futuro no mundo têm sua história diretamente vinculada à necessidade de administração de risco, de alterações nos preços dos ativos. E surgiu um commodity. Primeira coisa que existiu como mercado futuro foram commodities. Não pode ser metal, energia, uma commodity, mas não foi a da origem, né? Qualquer produto agrícola, produto pecuário, foram tratados como mercado futuro. E mais recentemente, aí a gente tem a entrada dos ativos financeiros. Então, ações, índice de ações, moedas, não necessariamente só criptomoeda, mas a gente pode ter mercado futuro para dólar, para euro, para o real, quando é fora do Brasil. Então, aqui,
Nesse parágrafo, aonde está o segredo do pensamento do mercado futuro? Risco de alterações de preço. Será que esse medo de preço no futuro, de alterações do preço, pode levar alguém a oferecer um produto antes de ter ele? Olha como isso vira quase um jogo, né? E eu tô lá plantando café. Ah, mas daqui 6 meses é que vai ter a safra. Mas eu acho que o preço agora está razoável, quero garantir um preço semelhante no futuro. Eu posso negociar o meu plantio, a minha colheita, para fazer essa entrega futura. Ah, mas e se subir o preço? Alguém vai perder, alguém vai ganhar. Né? É, até porque tem os fatores também climáticos, né? É bem complicado, né? Porque tem coisa que nem isso de fator climático. É uma coisa que a gente não tem previsão, assim. Ah, é certeza que eu vou ter uma safra de tantos hectares com tantos quilos, ou sei lá qual é a métrica que eles usam para isso. Mas é difícil, né? É muito complicado. Até existem as previsões climáticas, mas elas são inseguras, né? Infelizmente, clima é uma coisa muito variável. E justamente por essa insegurança que existe essa necessidade de tentar controlar o risco. A gente não consegue eliminar o risco, mas controlar o risco de variação de preço. Então, sempre vai ter duas pontas: alguém interessado em vender, pensando em um preço bacana, e alguém interessado em comprar. Isso é o que pode gerar essa possibilidade do mercado futuro. Então, o mercado futuro propicia um certo seguro para quem trabalha com ele, e em meio a uma série grande de riscos, né? Então, possibilitando uma garantia quanto à queda ou quanto à elevação de preços. Os mercados futuros podem ser uma forma eficaz da eliminação dos principais riscos, é aquele decorrente da incerteza de um preço em um tempo futuro. Eu até coloquei uma imagenzinha aqui. Quem que mais opera dentro desse mercado futuro ainda são commodities, tá? E, inclusive, tem bolsa até especializada nesse mercado futuro. Vocês já ouviram falar da Bolsa de Chicago? Já ouvi. Ela é a principal bolsa no mundo para operações em mercado futuro. Geralmente, quando a gente pensa em bolsa americana, a primeira coisa que a gente tem na cabeça é a Dow Jones, né? A Bolsa de Nova York. Mas se a gente parte para a operação de mercado futuro, já começa a migrar para a Bolsa de Chicago. Aqui no Brasil, não. Aqui todas elas são dentro da B3. Então, pensando nessa figura do mercado futuro, a gente tem um instrumento para fazer essa operação: contrato futuro. É um contrato a prazo, padronizado, pelo qual o comprador se obriga a pagar o preço acordado e o vendedor a entregar o ativo em uma data futura. Tem risco para algum deles? Para os dois, dois. né? Nem se tivesse combinado dava certo. Pois é. Samuel tá sintonizado hoje. Para os É que dois. Pode falar assim. Vamos todos no evento terça-feira, daí estamos todo mundo já na mesma sintonia já. Isso aí, tem que marcar presença. Tem um trabalhão para organizar aquilo. Até hoje eu estava mexendo com esse troço. O Andrade vai estar em peso lá. E o lanchinho pro.
Não, acho que eu não vou conseguir, gente. Lascou, professor. Sem problema. Não, mas relaxa, professor. Quarta-feira vamos tudo na pizzaria depois. Ah, a gente conseguiu um curso para vocês, tá? Capaz. Aham. Online, mas é um curso. Adorei. Na área de trader, inclusive. Tá? Já me interessei, professor. Então, tem que ir. Então, aqui a gente tem os dois lados correndo risco, né? O comprador pode correr o risco de aceitar pagar mais caro do que o produto acabe valendo nessa data futura. E o vendedor pode correr o quê? O risco talvez de não ter o produto todo para entregar, porque tem os fatores climáticos e tudo mais. Tem além do risco da entrega, de preço também. Porque já pensou, eu vendo, eu aceito ali fazer um negócio com o Samuel, vou vender a saca de café por R$ 100. Aí lá naquela data futura, o café está valendo 200. Então, É que nem é, aquele. é complicado isso aí, porque, ó, meu cunhado morava numa cidade onde eles plantam muito fumo, que é São João do Triunfo. Uhum, Inclusive lá a Souza Cruz que importa para o Brasil inteiro para fazer cigarro. Então eles têm tipo uma classificação das folhas de fumo. Aí, nesse caso, deve ser muito mais complicado, né? Porque tipo assim, imagina, você acorda com uma pessoa, beleza, eu vou te vender a determinado valor. Aí você coloca lá o valor médio, que é a folha média, né? Que tem a uhum, classificação, a folha média, a folha B, por exemplo. Tem a folha A, B e C, a classificação. Aí eu vou lá e cobro de você classificação B. E aí vem uma safra boa, uma safra volumosa, com aquelas folhas tudo tipo A, e eu vou ter que ainda te entregar, mesmo sendo A. uhum. Mas é que nem naquele tempo lá que teve aquela. Faltou água, né? Ano passado, né? Que tava bem ruim, né? Daí, Isso. tipo, os carinha estavam vendendo. Tem um negócio no campo que quando que você planta, ainda assim no chão, ainda quando que a semente está no chão, tinha acabado de plantar, você já vende o que tiver no solo. Se der bom, deu bom, se der ruim, deu ruim, e o cara vai lá e paga o acordado para tu. Daí deu aquele aumento no saco da soja que foi para R$ 180, acho que o saco de soja, alguma coisa assim. E daí quem que vendeu direto já antes de tirar a soja do chão, vendeu já na semente e perdeu muito dinheiro naquela época. Dinheiro. E esse é o risco do contrato futuro. Só que veja que sempre tem um lado ganhando e um perdendo, né? Aí quem faz uma análise boa pode estar do lado que está ganhando. E geralmente quem ganha, ganha muito, tá, gente? Mas é Então, que eu acho que, tipo assim, nem chega nem ser ganhar e perder, professor. Eu acho que, tipo assim, sabe o seguro do carro da gente? A gente vai aham, pagando, e a gente tá segurado. Bateu o carro, beleza. Mas se não bater, você continua pagando o seguro? Cara, é muito questão de análise, né? Porque se você bater teu carro, o prejuízo é da seguradora. Se você não bater, vai ser teu, mas você vai estar segurado. Tipo, você tá tendo benefício, né? O cara que vende ali o dele no chão o ganha objetivo muito, né? é ter esse seguro de preço, mas quem está comprando geralmente espera que comece a valer mais, para ter o ganho também. Então existe essa ideia do ganha e perde. Acaba um conseguindo ganhar em cima de outra pessoa. Claro que para quem faz o plantio ou para quem é o vendedor, ele tem a garantia de ter o preço da data da negociação, né? Mas ele pode, infelizmente, vir a perder em relação ao preço negociado na data futura. Então, E no eu acho Brasil, que muito já é muito estimado, né, professor? Tipo, o cara já tirou o prejuízo dele, já acrescentou o tanto de lucro no contrato, então para ele já tá meio que sossegado, né?
já era uma segurança, né? Só que, claro, o ser humano ele é movido pelo ganhar, né? Então, já pensou, se plantou, vendeu a 100, mas chega na data, você vê que está sendo negociado a 200. Dá um pouco daquela frustração, né? Saber que podia ter ganho mais. Mas Aquela indignação profunda no coração da gente. é... Então, no Brasil, esses contratos futuros são negociados contra a Bolsa. Então, seja ela a uma bolsa de mercadoria futura ou uma bolsa de valores. No caso aqui do Brasil, acaba indo para B3. E quais são os tipos de contrato mais populares, os que mais são negociados dentro do mercado futuro? Primeiro, moeda. Então, dólar, euro, agora vem a figura das criptomoedas, mas ainda com uma certa restrição. Também tem o mercado futuro para metais, então ouro, prata, metais considerados nobres, podem ser negociados em mercado futuro. Aí aqui o que eu vejo que ainda é o carro-chefe, a figura de agricultura e pecuária, energia. Nossa, professor, energia, como assim? A geração de energia. A venda, a geração e venda de determinados tipos de energia. E o último, os índices de ações também são passíveis de mercado futuro. Mas, claro, aqui vale destacar o conceito muito forte ainda para agricultura e pecuária. Até porque são elementos de risco de negócio, isso fazem com que quem produz esses materiais busque a segurança do preço. Então, pensando em como funciona, o mercado futuro é um mercado que funciona na bolsa, onde são transacionados contratos de ativo como ações, commodities, agropecuária, ouro, índices, taxa de câmbio, com um preço determinado para uma data futura. Então, no mercado futuro, são negociados contratos sem existir necessariamente a intenção de comercializar produtos físicos diretamente na bolsa. Então, a maior parte das operações são negociações virtuais. Então, o mercado futuro é uma bolsa. Em bolsa é um mercado de contratos, de intenções de negócios. Então, onde na realidade são negociados os preços desses mercados, dessas mercadorias. Professor, então não tem efetivamente a entrega do produto? Não, funciona mais como uma garantia efetiva. Então, geralmente, quem faz as compras não quer vamos falar assim, o produto físico. Ele quer a garantia na hora da revenda. Então, o Samuel lá vendeu a saca de café para mim, lá no mercado futuro. Eu não vou querer a saca física. Eu quero o valor negociado na data em que foi contratado, né, na data futura. Então, ali a gente tem essa negociação virtual dos produtos, né? Ah, professor, mas isso impede que exista negociação de produto físico? Não, não impede, mas não é comum, tá? Opa, deu uma rabiscada no slide. Então, as partes assumem compromisso de compra e venda, então, baseada nesse preço futuro, que nada mais é do que a cotação de um determinado futuro, de um determinado produto apresenta uma data futura e que reflete expectativas dos agentes de mercado. Que eles esperam desse produto, desse preço do produto,
na data futura em relação à data presente. Aí é que é o segredo. Eu tenho que conhecer, além dessas variações de cotações, eu tenho que conhecer do produto. Então, se eu chegasse aqui para negociar milho com vocês. Então, milho para colheita daqui a 6 meses. Dá para saber quanto vai estar valendo a saca de milho? E eu não sou especialista em milho, não faço ideia. Então, a chance de operar errado é muito grande, né? Ah, não, eu vou negociar ali, eu quero vender para o Samuel arroba do gado. Então, eu tenho o bezerro, daqui a 1 ano, a gente vai ter o gado para corte e eu quero negociar o preço com o Samuel. Samuel, sabe quanto está valendo o preço do gado daqui a 1 ano? Tem como ter ideia, né, professor? Hã? Mas a gente tem uma expectativa, né? Não entendi, repete. Não tem como ter ideia, mas tem uma expectativa do valor, né? Tem expectativa, mas a pessoa tem que entender do negócio, né? Então, igual, dá para buscar a expectativa do preço do gado em pé? Dá, mas eu vou depender da opinião de terceiros. Aí tem o risco da análise de terceiros nesse processo. Então, quanto mais eu consigo me aprofundar em um tipo de mercado, maior é a minha chance. Claro, posso ter boas opiniões, mas geralmente elas são caras. Quem cuida de opinião bem feita, cobra e cobra caro. Então, as partes são não vinculadas. Então, uma vez que o investidor abre uma posição, ela é comprada ou vendida contra outro investidor. E ele pode liquidar sua posição por meio de uma operação contrária a qualquer momento, até o vencimento do contrato. Não entendi nada, professor. Então, o investidor pode assumir uma posição de compra e venda, de repente ele pode resolver fazer a operação inversa, de repente eu comprei, agora eu quero vender. Posso fazer isso? Pode. A negociação é diária. Um processo estranho, né? Dá a impressão que o contrato futuro é uma operação entre uma pessoa e outra. Acaba sendo, mas esse comprador pode mudar a qualquer hora. É um investidor qualquer que está operando na bolsa. Mas não dá uma insegurança pro comprador desse. Tipo assim, ó, eu negociei contigo, daí eu cansei daquele contrato, vi estabilidade, quero negociar com outra pessoa. Pro comprador que vai comprar já não dá uma insegurança maior? É que ele se assemelha muito a uma ação, Samuel. Ele não tem a. O contrato ele não é nominal efetivamente. Então ele é custodiado. A Bovespa, no caso a B3, né, ele sabe quem que são os compradores e quem está comprando e vendendo esse direito. Mas para, vamos supor, eu que fui o vendedor que estou plantando, nem sei quem que é a pessoa. Então ele acaba se assimilando uma negociação de bolsa. Por isso que eu falei que volta à operação de gráfico. Não sei se deu para entender, Samuel. Sim, ele, assim, que, tipo, se as pessoas não souberem quem é quem, não souber quantas vezes foi negociado, já diminui um pouco o grau de incerteza também. Na verdade, a negociação é diária, pode ser vendido várias vezes no mesmo dia. Comprado e vendido várias vezes no mesmo dia. Porque a oscilação do preço pode interferir na decisão dos operadores, né? Só que é mais arriscado, né? Porque você está operando em algo mais incerto do que é uma empresa. Parece ser um negócio muito volátil, né? Pelo amor de Deus.
É uma oscilação de preços assim, deve ser muito grande. Pior é que é. Por isso existe ali, está classificado nas desvantagens, vocês vão entender o que é o mexer na conta corrente todo santo dia da pessoa. A pessoa paga mesmo, ou ganha todo santo dia. Eu que sou, como que diz, é, eu não sou arrojado, não. Eu sou bem na minha. Não ia gostar de ficar mexendo na minha continha lá todo dia. Não, esse é o mercado mais, vamos falar assim, complexo de se operar na bolsa, porque, primeiro, envolve uma liquidez da pessoa muito grande, ele tem que ter em conta corrente para cobrir as variações, e também esse sangue frio de ver produto, valor subindo, valor descendo, e você conseguir analisar qual o melhor momento de você comprar ou vender. Tem que ficar todo dia olhando os gráficos. Hã? Tem que ficar todo dia acompanhando o gráfico, ver como tá o mercado, senão tá fechado. Não, esse tem. Então tá aqui, ó, o compromisso futuro conta com os ajustes diários do valor dos contratos. Então, se teve ganho, se teve perda, vai movimentar diretamente na conta corrente dos investidores. Então, os contratos, de maneira geral, se encerram pela liquidação física ou financeira. Liquidação física ocorre efetivamente com a entrega do ativo negociado, e a liquidação financeira com recebimento e pagamento das diferenças de preço. No final, lá tem um exemplo para a gente ver essa figura das diferenças de preço. Tá? Então, vantagens desse mercado: liquidez e grande volume de negociação. Então, ele é o mercado mais líquido que a gente pode imaginar. Para vender é muito fácil, para comprar é muito fácil, só que daí é aquela situação, exige capital para manutenção desse investimento. Sempre tem alguém querendo comprar e sempre tem alguém querendo vender, e praticamente por qualquer preço, dentro do patamar esperado ali, né? Sobretudo, então, a valor de mercado. Isso garante que possamos vender os papéis a qualquer momento. Então, outra vantagem disso é que os papéis com grande volume de negociação geram gráficos mais confiáveis para se fazer uma análise gráfica. Então, melhor chance de acerto nesse trade, né? Por que será que gera gráficos mais confiáveis? Eu não lembro o que é utilizado para composição gráfica. Um tal de preço médio, né? A média das negociações. Então, quanto maior o volume de negociações, mais sólida é a movimentação gráfica, melhor de ser analisado. Menos negociação, o gráfico ele fica um pouco instável, a decisão leva um pouco mais de risco. Como vocês viram, a análise gráfica, então, também é totalmente aplicável dentro do mercado futuro. Flexibilidade. Então, nas bolsas de valores, isso não é privilégio do mercado futuro, né? Mas podemos investir tanto na alta quanto na baixa no mercado. Então, na tendência de alta, a gente pode comprar, na tendência de baixa, a gente pode vender, claro, dentro de análises mais sólidas. Então, o mercado futuro também tem a figura da facilidade de negociação. Então, podemos operar da mesma maneira que se opera as ações, então, utilizando as mesmas ferramentas, inclusive aí não são todos, mas a grande maioria opera com os mesmos corretores, tá? Então, um home broker, plataforma gráfica de negociação,
Tudo é possível de encontrar nessas principais corretoras. Ah, professor, então ele é tão fácil quanto negociar uma ação? Sim, é a mesma funcionalidade quase, vamos falar assim. Mesmo movimento de compra e venda que você pode fazer para ação é o que é feito para mercado futuro. Aí vem a parte bacana. Alavancagem. Sim, é possível alavancar muito fácil o dinheiro. Então, com R$ 100 conseguimos operar um mini contrato de dólar no valor de 10 mil ou um mini contrato de índice no valor aproximadamente de 15 mil na cotação de hoje. Parece fácil. Mas esse ali roda, esse sistema quando a gente fala em alavancagem é aquele de lá, né? Tipo, cara, se tu ganhar, tu ganha tudo isso, mas se tu perder, tu fica negativo na conta também. Você vai Bem ter isso. que ir lá e arcar com o prejuízo que, por exemplo, se tu comprou gado, se o gado deu prejuízo, tu vai ter que arcar com aquele prejuízo, né? É bem isso. E às vezes é assim, você. Igual, eu tenho um amigo que faz essas operações. Teve um dia que ele chegou ao cúmulo, e é o cúmulo mesmo. Ele apostou. Eu falo aposta porque se eu perdesse o valor que ele ganhou, eu ficaria louco. Ele colocou 3 mil, no final do dia, ele estava com 27. Claro, foi um resultado positivo. Aí depois eu parei de perguntar para ele, para não parecer que eu estava de olho gordo, né? Vai que caísse. Ele ia falar, vocês viram, você estava de olho gordo no meu investimento. Então não perguntei mais. Tem os seus benefícios, né? Tudo que tem muito risco tem muita lucratividade, né? Só que assim como ele pode no outro dia ter perdido o mesmo valor. Tem Perdi o muito. CPF dele, né, professor? Perder tudo. É. E a outra vantagem, diversificação. Então, nesse caso, as ações de mercado futuro são interessantes, mas nem sempre são uma boa pedida para um iniciante, porque exige daí um capital maior. Você pode ter vários investimentos em vários produtos diferentes, mas o risco e o capital exigido ali faz com que você tenha uma certa confiança, um certo já conhecimento no mercado para poder operar nesse sistema. E os riscos, ou as desvantagens, né? Primeiro, oscilação. Sim, oscila muito. O mercado futuro, como qualquer ativo ou derivativo de renda variável, oscila. E essa oscilação, apesar de obedecer certas leis de mercado, principalmente a lei de oferta e demanda, ela tem um grau razoável, para não falar alto, de imprevisibilidade, muito mais do que uma ação. Então, quando compramos um mini contrato, acreditamos que há uma probabilidade maior do que ela suba de preço, mas não quer dizer que realmente isso vá acontecer. Então, além disso, a alavancagem multiplica a exposição a essa volatilidade toda. Outro risco, alteração de margem. Em momento de maior instabilidade econômica, olha que período legal que a gente está vivendo, sobretudo mundial, a margem de garantia pode ser, pedida pode ser aumentada. O que é essa margem de garantia pedida? Dinheiro que eu tenho que ter na minha continha corrente para poder aguentar as oscilações de preço. Então, se o investidor estiver posicionado e a margem acabar, é necessário se desfazer de alguns contratos em um momento, muitas vezes, inadequado, ou
colocar mais dinheiro na conta até que você liquide as operações, negocie essas ações que você tem, esses mini contratos. Então, será que a gente está vivendo um bom cenário para fazer mercado futuro? Acredito que não, tanto pela crise política como a dos outros países que tem agora, né? Guerra e assim, a gente acabou de tirar o pezinho da pandemia, né? Então não tá muito legal ainda. E isso não é só o Brasil, tá? Então, vou investir no Brasil, cenário tanto da economia local quanto mundial está ruim, vai acabar tendo uma margem de garantia maior. Ah, não, vou operar lá na Bolsa de Chicago. Pode esperar que você também vai ter necessidade de uma margem de garantia maior. Um Aí, país acaba se espelhando muito no outro, né, professor, nessas horas, né? Porque, tipo, sim, que nem a Rússia tá lá, né? E daí, tipo, se o cara vir investir aqui, tem muito lastreável nossos investimentos, né? Se um país sofre, o outro sofre junto, né? É complicado porque, ó, por exemplo, os Estados Unidos é a maior potência do mundo. Então, tipo, se ele tá com uma inflação muito grande, isso acaba fazendo um efeito dominó nos outros países. sim. Porque um vai derrubando o outro, né? Infelizmente. Inclusive, padrões de bolsa também refletem, né? Então, essas margens, muitas delas são espelhadas dentro da própria Bolsa de Chicago. Ah, mas voltando a essa figura da alteração de margem, qual que é o problema para nós mortais? O faz-me rir, professor, dinheirinho. Ter o dinheiro para deixar lá parado Isso. para aguentar essas oscilações. Será que Isso, os R$ 15,47 que eu tenho em conta eu consigo alguma coisa lá, professor? mas olha, essa é a dificuldade, por isso que o povo não acessa esse mercado. Por isso que o povo tem dificuldade de fazer investimento no mercado futuro. Porque quem tem dinheiro para comprar já está muito bem. Pense então quem tem dinheiro para comprar e um dinheiro na conta corrente para suportar essas oscilações. Não é todo mundo. Então ele acaba sendo, sim, um mercado mais restrito também. E o outro problema, o tal do ajuste diário. Então, para garantir o fluxo financeiro, o ajuste é diário feito nas contas dos investidores. Então, se houver uma diferença negativa quanto ao preço do contrato no dia anterior, esse dinheiro sai imediatamente da conta. E não só no dia do vencimento do contrato lá na frente. Então, todo santo dia existe o ajuste. Então, é sempre bom ter dinheiro suficiente para bancar o ajuste. Senão, você vai ter que se desfazer desses contratos. Aí você pode estar vendendo num momento ruim. Tranquilo até aqui, mais ou menos? De boa, professor. Difícil é pensar em operar isso, né? É O porque tem mais muito. difícil é ter o dinheiro. É, exatamente, mas é porque o problema maior é que são muitos fatores misturados e que se altera um, altera tudo. Então, tipo assim, é complicado, muito complicado. Tem que saber muito bem o que você está fazendo nesse tipo de investimento. Uhum. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente pensar. A ação C está cotada atualmente a R$ 100 por ação. Então, o investidor prevê, prevê não, que possui ações dessa empresa C, prevê que esse preço vai cair. Então, ele vende contratos futuros por R$ 102. Professor, não entendi. Ele está vendendo café?
Está vendendo commodity? Não. Ele está vendendo um produto financeiro. Pode fazer isso? Pode. Aí entra principalmente os índices de bolsa. A ação em si é um pouquinho mais difícil. Mas por que ele está colocando esse preço de 102,50? Isso que eu não estou entendendo. Qual que é a intenção dele? A ação dele vale 100 hoje. O que ele está tentando fazer com esse contrato futuro de 102,50? Garantia de preço. Ele tendo uma expectativa de queda, o medo da queda faz com que ele faça esse contrato futuro para venda dessa ação lá nessa data por 102,50. Se a expectativa dele se realizar, ele vai estar se garantindo contra essa queda. Opa, deu uma rabiscada. Um mês depois, a ação está cotada a R$ 97,00. E o preço no mercado futuro das ações é de R$ 99,20. O investidor encerra sua posição vendedora por meio da compra das ações no mercado futuro de ações. Então, as ações tiveram seu preço reduzido em R$ 3,00 e os futuros em R$ 3,30. Tendo vendido contratos futuros, o investidor acaba ganhando com essa queda. Agora, eu devia ter colocado uma letra um pouquinho maior, né? Mas tudo bem. Aqui serão duas posições diferentes, ou duas visões diferentes de uma mesma operação, tá? Então, uma cooperativa de cafeicultor oferece, então o objetivo é oferecer uma garantia aos produtores e resolve, então, fazer uma negociação de mercado futuro em relação ao preço do café. Então, o custo da produção do café para o produtor sai $70 a saca. A margem de comercialização necessária ao produtor e para a cooperativa é de $18 a saca. Então, quanto que a cooperativa tem que colocar o preço para o futuro desse café? Tem que cobrir os seus custos, o ganho esperado, então ele vai negociar a 88. Fez sentido? Eu gasto 70. 70 mais o 18, né, professor? Mais 18 da margem de lucro que eu quero. Então, eu vou negociar um contrato para venda futura a 88. Vou estar me garantindo com relação ao custo e lucro. E aqui a gente entra um possível comprador. Então, uma firma exportadora de café fechou hoje um contrato de exportação para a entrega daqui a 3 meses. E o objetivo é se proteger de uma eventual alta de preço do futuro do café. Então, o valor do contrato de exportação é de $110. Então, o preço que eu, exportadora, consigo no mercado internacional por cada saca de café é $110. Mas eu quero ter uma margem de lucro, né? Então, a margem de comercialização necessária para manter a lucratividade é de $22 por saca de café. Quanto que eu preciso comprar para ter essa margem de lucro vendendo por esse contrato negociado? Então, o objetivo também é o futuro de 88. Puxa, aqui seria o cenário ideal, né?
produtor consegue vender a 88, o comprador consegue comprar a 88 e vender com seu lucro. Então aqui surge essa figura de contrato futuro, a possibilidade dessa negociação. Então, pensando na bolsa, a cooperativa vai a uma corretora e lança uma ordem de venda a um contrato de café para daqui a 3 meses por R$ 88,00 a saca. Então, eu coloco a ordem de venda do contrato do café a R$ 88,00. Agora, eu que sou o exportador, quero comprar 88. Então, eu vou na B3, então eu vou pela corretora e lanço uma ordem de compra do contrato do café também por 88. Opa, aqui as expectativas se unem, né? Reparem que eu não tenho negociação entre eles. Tudo isso é através da bolsa. Mas quem lançou a ordem de venda vai encontrar com a ordem de compra de 88 e aí se fecha uma negociação de mercado futuro. Essa primeira parte deu para compreender? Sim, professor. Aonde tem o maior volume de operadores? Seria nessa figura aqui na posição de compradores do mercado futuro. A maioria dos investidores está nessa posição. Então, coloquei duas situações. Primeiro, o preço do mercado de café é de $86. Então, ficou abaixo do esperado. O que vai acontecer, então? Lá na Bolsa, a cooperativa que vendeu com contrato futuro inverte sua posição comprando um contrato, tendo a chance de zerar a sua posição. E a exportadora que comprou o contrato futuro, então inverte sua posição, vendendo um contrato, zerando a posição. Como que isso vai ficar em relação a valores? A cooperativa, ela vendeu 88, né? Não foi? Sim. Então, a venda no mercado de café, R$ 86,00, negociação final, né? E o ganho que ela tem na bolsa, R$ 2,00 por saca. Então, ela mantém, então, a posição de 88. Mas não entendi, professor. Ela ficou na mesma, não ficou? Mas é que ali ela não pode levar aqueles R$ 2 como perda, por causa que se ela continuasse com o produto, né? Ela ia ter ganhado. Pera, eu me atrapalhei nas ideias aqui, professor. Pode continuar. Inverte o caminho, Samuel. Eu entendi o que você quis dizer, mas inverte. Eu tinha uma expectativa de vender 88, então eu negociei esse preço. Chegou na data da venda do café, está 86. Se eu esperasse para vender o café, eu ia perder R$ 2, não ia? Ou $2, no caso, né? Como eu negociei antes, o que eu fiz? Eu ganhei $2. Que eu vejo no mercado, compro o café ao preço tradicional, né? A cotação do dia. Então foi vendido a 86, mas eu retiro da bolsa o preço negociado, 88. Viram como traz uma segurança de preço pro pro vendedor? E a compra do café por parte da exportadora, ele vai pagar R$ 86, ou dólar, né, no caso. Mas
não foi esse o contrato firmado, né? Foi de 88. Vai ter que ser feito o ajuste diário. O que acontece no ajuste diário? Puxa, ele perde 2, né? Conta corrente. Vai na conta corrente, tira os R$ 2, que é o que vem para cá, né? É o que remunera o seguro da cooperativa. Por isso que ele consegue receber 88. Isso num cenário onde o café foi vendido por um preço abaixo do que estava como planejado. A bolsa vai cobrar também alguma coisa do, da cooperativa para colocar essa, esse preço de saca ali de R$ 86 na bolsa? Você diz para manter a operação funcionando, Isso. taxa de custódia. Só isso. Para a cooperativa chega a ser mais viável até do que mesmo fazer um seguro, né? Porque muitas empresas, que nem eu via meu avô plantava pêssego e ele fazia seguro da plantação dele, sabe? O seguro às vezes não bancava a lavoura, porque ficava muito caro. Mas isso daí vamos falar, agricultores não conhecem por falta de divulgação. Geralmente quem vai para esse mercado já é cooperativa, que daí a gente se especializou para trazer essa garantia. Então isso pode ser melhor explorado, né? O brasileiro padece, né, muitas vezes por causa de conhecimento mesmo, né? Tem Uhum, muitas maneiras mais baratas de fazerem as coisas, né? sim. Agora, a segunda situação. O preço do mercado desse café está em US$ 90 a saca. Então, acima do valor esperado. Então, o que acontece lá na B3, na BMF Bovespa, né, antiga? Na cooperativa que vendeu um contrato futuro, inverte uma posição, comprando o contrato e zerando a posição. E a exportadora que comprou o contrato futuro, inverte a posição vendendo esse contrato, zerando a posição. E como que vai ficar essa negociação? Para a cooperativa, ele vende o café a R$ 90 a saca, porém, ele vai ter esse pagamento de 2 para BMF Bovespa ou para B3. Qual o valor que ele fica em relação a essa operação? US$ 2. US$ 2. Ele vai ter No que caso, arcar. agora é E ele ele que fica com repassa o para a mesmo exportadora. 78, né? Oi, Simão? No caso, agora quando que ele vende, ele que passaria o valor para a exportadora, né? Isso. Então ele faz o pagamento, ele fica com o valor negociado. Lembra que eu falei lá no começo? Ah, vou vender a 100 para o Samuel, mas quando for negociado vai vender a 200, eu vou ficar com aquela dor no coração? Tá aqui, ó. Foi vendido a 90, mas eu negociei 88. Eu vou perder 2. Não tem o que fazer. É o custo da garantia que eu estou tendo. E para a exportadora que comprou? Ele vai ter que comprar 90, mas ele ganha da BMF Bovespa 2. Então, o valor final da negociação sai 88 por saca também. Mas ele vai estar o quê? Tendo um rendimento de ganho de R$ 2 por saca. Só que essa operação, essa não negociação de contrato, tá? Mas o ajuste de valores é que é o problema, que é feito todo santo dia. Todo santo dia vai ter essa entra dinheiro na conta, sai dinheiro da conta, entra dinheiro da conta, sai dinheiro da conta. Beleza?
Deve dar uma dor de cabeça, professor do céu. Imagine se olhar teu saldo. Subiu, daqui a pouco você olhar de novo. Baixou, falar, fila da mãe. Acontece. E muito, e muito. Do conteúdo que eu separei para vocês, hoje era isso. Aí eu pergunto para vocês, ficou alguma dúvida? Não? Talvez? É possível? Só Samuel. bom, professor. Tranquilão. O assunto, assim, em si, ele não é difícil. O difícil é operar. É o que eu falei. O volume de oscilação é muito grande. E o dinheiro que é necessário para aportar também é alto. Esse que é o problema do mercado futuro. As oscilações e o recurso para ser mantido para garantir a operação. Agora, como sobrou um pouquinho de tempo, eu já fiz até um pouquinho de caso pensado, quero falar com o pessoal da turma de custos, porque eu senti que surgiu dúvidas, inúmeras dúvidas, em relação ao trabalho. Certo, Ellen? Certo, Emanuele? Sim. Acontece. Tá errado, muito errado o que eu mandei, professor? Não por isso, mas é só para corrigir um ponto que eu acho assim que ficou faltando entre a transição do departamentalização pro entre o ABC é o próximo, entre eita, o absorção e o departamentalização. O que eu vi de problema? Eu vi aqui essa parte dos rateios, vocês fizeram tranquilamente, né? Então, fizeram de acordo com o exercício que a gente fez em aula, distribuíram por rateio de acordo com os critérios de cada tipo de gasto, né? Certo? Sim, somando e daí dividindo. Uhum. Isso. E daqui para baixo que foi o que gerou a dúvida. Exato. Ladeira abaixo. Então, não vou chegar a corrigir agora com vocês, mas a gente vai avançar no pensamento. Deixa eu até abrir um Excel aqui para facilitar. No Excel, para quem faz no Excel, eu gosto de indicar para separar duas abas. Uma aqui separa por departamento. Escrevi na aba, mas tudo bem. Então, você coloca lá. Eu já esqueci quais são os departamentos que a gente tem. Então, colocaram lá energia, água, mais depreciação, e fizeram aquela tabelinha, né? Isso foi tranquilo. Aí eu estava tentando falar para vocês, principalmente o pessoal que buscou falar comigo lá no WhatsApp. Depois disso, segue o mesmo critério da absorção. O que era o que eu estava tentando indicar? Tá, você montou a tabelinha, pôs o total. Vou colocar valores hipotéticos aqui, 100 para tudo, só para
facilitar. E ficou essa figura dos totais. Que seria até essa parte aqui do exercício. Aí vem a empresa produziu durante o período seguintes dados de produção e venda. Preço de venda, que nada demais. Quantidade produzida, essa vai ser uma informação importante. Quantidade vendida. Então, tudo que a gente produziu foi vendido. E a composição dos custos diretos de produção para cada unidade foram as seguintes. Então, tábua, porta, janela, cola, madeira, embalagem plástica e mão de obra direta. Primeiro, o que isso aqui é? Vocês pararam para pensar? Matéria-prima. Matéria-prima. Podem falar. Matéria-prima, mas isso aqui não se assemelha a uma receita? Se vocês pegarem uma receita de bolo, não vai ter algo parecido? Sim. Farinha, tanto, ovos, leite, vai trazer especificado quanto de cada matéria-prima você usa. Custo direto, você está falando, né? Isso. Então, aqui nada mais é, nas indústrias eles costumam chamar de mapa técnico. Então, pelo menos eu gosto de fazer separado, eu coloco a mesma estrutura que a gente vinha fazendo no quadro. Custos diretos. Eu vou ter tábua. Vou pegar copiado aqui, vai ser mais fácil. Tábua, porta, janela. Aqui, esses elementos. Eu posso deixar sem problema nenhum elencados desse modo. Mas aqui eu tenho que lembrar que eu tenho que fazer pelo total. Então, aqui, vou pegar só a tábua de exemplo. Eu gasto 2 metros de madeira. E eu começo a ver quanto custa cada material. Então, é R$5 o metro de madeira, R$10 o quilo de cola, gasto com mão de obra de R$4 a hora e o metro da embalagem é R$2. Então, eu tenho 2 metros de madeira vezes... Quanto custa o metro? 5. 5, né? E qual é a minha produção? 5.000 tábuas. Então, eu sei que aqui eu gasto 50.000. Vou fazer para todos esses itens. Então, vamos fazer aqui. Vírgula. 25 vezes... Quanto está a cola? R$10 o quilo da cola. Vezes 5.000. Igual aqui, né? Então, vou gastar 12.500 de cola. Embalagem. Não uso nada. Então, não vai nada. Mão de obra, meia hora. Cada hora custa R$4. Então, vai ser meia hora vezes R$4 vezes as 5.000 tábuas que eu produzi. Tenho aqui o meu total dos custos diretos. Então, gastei 72.500 para fazer as 5.000 tábuas. E aqui eu trago os custos indiretos.
Como? Em vez de trazer os elementos de custo, igual a gente vinha fazendo na absorção, que era lá, trago a depreciação, energia elétrica, os elementos de custo, agora eu trago os departamentos. Então, esse pessoal que está aqui, eu vou fazer o quê? Essa distribuição. Eu só vou inverter. Deixa bonitinho aqui só para facilitar a visualização. E eu sei aqui como foram valores hipotéticos que eu criei. Todos eles são R$ 300. Aí eu volto para o grande problema da absorção. Qual que é o grande problema do custo por absorção? Vou colocar na prova de volta essa pergunta. Não, Por conta precisa do não. critério. Exato, Ellen. As distorções por determinação do critério de rateio. O que o critério de rateio faz? Ele é uma decisão arbitrária, né? O que eu posso escolher como rateio pode ser favorável para a Emanuele, pode ser favorável para Ellen, ou pode ser desfavorável. Vai da opção de cada um, do que cada um considera o lógico. A departamentalização ela tenta minimizar essa distorção, trazendo uma distribuição por, por departamento, mas ela não elimina totalmente. Aí eu venho aqui no exercício de volta. Considerando que a indústria adota o custeio de absorção e a empresa adota o critério do custo unitário da matéria-prima para ratear os custos dos departamentos aos produtos. Determine o custo unitário de produção do período. Então, aqui, claro que eu não vou saber exatamente, mas eu pegaria o quê? Matéria-prima por unidade e estabeleceria o critério de rateio. Então, eu vi que vocês se bateram para a transição entre essa distribuição dos departamentos para o custeio final. Lembram lá na teoria, quando eu estava falando que existem os custos, os centros de custos, ou departamentos auxiliares e produtivos? Sim, eu lembro. Aqui são departamentos auxiliares. E os auxiliares, eles vão ser distribuídos para os produtivos. E é aqui, nesse momento que a gente faz o rateio, que eles vão ser distribuídos. Deu para esclarecer um pouquinho desse pepino? Pra mim deu. Ellen, deu? Depois que vocês já se mataram para fazer, né? É, batemos a cabeça na parede. Mas faz parte. Todo aprendizado também necessita ou às vezes o quebrar a cabeça, né? Contabilidade é fogo, professor. Mexe com os neurônios da gente. Eu falei pra Ana que a gente paga pra perder parafuso, não é pra ganhar. É nada, Se gente. se Super a legal. gente, se a gente ficar com todos os parafusos na cabeça, os conteúdos não dá, não entra. Não, e é super legal. Gente, hoje era isso que eu tinha para tratar com vocês. Deixa eu só voltar para a tela aqui. Mas esse exercício eu vou voltar em sala de aula com vocês, tá? Não se preocupe. O professor Então, eu falei. fazendo parece fácil, mas na hora da gente fazer não foi. Verdade. E a gente vai, entre esse assunto e o próximo de custos, a gente vai fazer mais só um ajustezinho. E vocês vão ver que daí não vai. Esses ajustes dá medo, viu? Misericórdia. Mas trabalho pra gente. Vocês podem esperar que é mais trabalho. Claro, né? O professor fala que nem a professora Débora, só vou incluir mais um assunto só. Ajustezinho, uma coisinha que nem ela falou.
Mas é só uma mudança pequena dentro da teoria que fez surgir o Que Costela. muda tudo. É só uma Não. mudança pequena dentro da teoria, que daí engloba mais uma teoria junto com essa que a gente já está estudando. Mas faz parte. Não, essa vida de universitário é dura, difícil, a gente só sofre nessa vida. Não tem um minuto de paz. Quando a gente acha que a gente. Aprendi cursos. Não, peraí, vem aqui que tem mais uma coisa. Vocês vão sair da graduação, vão fazer especialização, vão sair da especialização, e sempre vai estar acontecendo isso. Já tá Que faltando cabelo na minha ódio! cabeça assim, só na graduação, mas isso, isso daí que o senhor tá falando com cacareco, cara. Mano, pra vocês verem, eu já perdi boa parte dos meus cabelos. Quando eu entrei no curso de contábeis, meu cabelo parecia cabelo de Drácula, sabe? Fazia até aquele Vzinho aqui na frente. Agora, Capaz. verdade. Pior que é verdade isso. Nossa, professor, tamo. Gente, vamos começar a fazer tratamentos capilares já. Vamos começar já. Não, mas isso envolve mais o Samuel ali, mas pega mais para os homens isso. Que tristeza, que dó. Com isso. É verdade, as entradas tá parecendo de carro já aqui, assim, ó, parecendo uma garagem já na testa aqui. Agora, uma coisa que é unânime, né? Que eu não conheço nenhuma pessoa que trabalha em escritório de contabilidade que não goste de café. Isso é fato. É de caneca grande já, né? É isso mesmo, tem que ser daquelas bem grandona. Daqui a pouco o pessoal lá da empresa tá quase pegando aquelas canecas de chopp, sabe? Pra colocar café. Então, pessoal, só para finalizar, então, deixa eu terminar a gravação aqui, senão o arquivo fica enorme.